Olá, muito boa tarde para você. Tá começando a semana, né? E o nosso Revista Maranhão também. Por isso, fica de olho, porque a partir de agora eu trago os destaques para você. O Porto do Itaqui batendo recorde histórico em movimentação de cargas e se consolidando como um dos principais do país. E o Maranhão registrando queda no número de violência letal, roubo de celulares e veículos. E segue proibido o uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais aqui no estado. E tem ainda a saúde ampliando a vacinação contra a meningite bacteriana. E lógico, não pode faltar o nosso giro de notícias com informações da capital e do interior. Tá no ar, sua revista eletrônica de toda segunda-feira. Começando mais uma semana e tem que ser com aquele sorrisão, viu? Já ir abrindo as portas de tudo aquilo que você precisa aí do outro lado. E sempre, claro, com muita positividade e também confiando que vai dar certo. Por isso a gente começa por aqui, né? Nossa revista eletrônica de toda segunda-feira. E eu já começo trazendo para você que, infelizmente, em pleno ano de 2025, trabalhadores ainda são resgatados em condições desumanas e ausência também de dignidade. E essa dura realidade reflete, na verdade, principalmente a quem ainda vive, né, sem direitos e sem liberdade. O ano é 2025 e trabalhadores brasileiros ainda enfrentam condições análogas à escravidão. No Maranhão, casos recentes mostram que essa grave violação de direitos humanos continua presente em áreas rurais, carvoarias, construções civis e até no trabalho doméstico. Em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Ministério do Trabalho, trabalhadores em situação degradante foram resgatados. Eles enfrentavam jornadas exaustivas, sem acesso a condições mínimas de dignidade. Segundo dados da organização Repórter Brasil, entre 2003 e 2023, mais de 9.000 maranhenses foram resgatados do trabalho escravo em diferentes regiões do país. A cana-de-açúcar e a construção civil estão entre as atividades com maior número de vítimas. A realidade do Maranhão que a gente vê dos casos que são resgatados aqui é principalmente em situações onde há condições degradantes de trabalho. Então, um contexto que acontece muito trabalho escravo aqui no Maranhão são carvoarias ilegais. Então, o trabalhador vai para lá, ele trabalha muitas horas, trabalha em forno sem nenhum equipamento de segurança, não tem alimentação, não tem água, não tem como dormir ali de forma segura, e isso tudo acaba colocando ele em risco. A Sede Pop monitora denúncias e flagrantes envolvendo trabalhadores do Maranhão e encaminha as vítimas para atendimento. Ferramentas como o Sistema Integra 2.0 têm ajudado a acompanhar e prevenir a reincidência desses casos. A nossa atuação principalmente vai através da Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo no Maranhão, que é presidida pela Sede Pop. Então, nós temos ações que vão desde a repressão, então qualificando as denúncias, as informações para poder chegar nas autoridades e organizar as operações. Nós também damos atenção aos trabalhadores no pós-resgate, então situações ali que são necessárias, a coleta de dados desses trabalhadores para que eles sejam monitorados, as suas condições de vida sejam acompanhadas para garantir que eles tenham aí uma melhoria de fato. Qualquer pessoa pode contribuir no combate ao trabalho escravo. Denúncias de violações de direitos humanos podem ser feitas à Ouvidoria de Direitos Humanos pelo número 99104-4558. A gente sempre disponibiliza tanto o Disque 100 do Ministério de Direitos Humanos, que trata dessa pauta do trabalho escravo em nível nacional, quanto os telefones da nossa Ouvidoria de Direitos Humanos aqui do Estado do Maranhão, que aí pode ser procurada sempre para ter essa orientação mais direta, e a equipe da Coetrai vai ajudar também essa pessoa a fazer a denúncia para chegar nas autoridades. Olha, sobre esse assunto, o procurador do Ministério Público do Trabalho falou com a gente, você confere agora. A definição do trabalho escravo está prevista no artigo 149 do Código Penal e ela envolve basicamente 4 condutas. A primeira é a exposição de pessoas, de trabalhadores, a condições degradantes de trabalho, ou seja, mediante o descumprimento de normas de saúde e segurança, um descumprimento massivo de normas de saúde e segurança. A segunda, a possibilidade de jornada exaustiva, ou seja, cumprimento de jornada muito acima dos limites legais, a ponto de afetar a saúde do trabalhador. Terceiro, servidão por dívidas, de você, no caso, implementar
uma situação em que o trabalhador ele vai dever até mais do que ele tem a receber, onde ele é obrigado a fazer compras no local de trabalho para poder se manter. E a outra hipótese é justamente a restrição de liberdade, em que os trabalhadores eles ficam no local de prestação de serviço sem poder sair, seja inclusive mediante vigilância armada. Onde não há trabalhos regulares, por assim dizer, em grande medida, os trabalhadores, infelizmente, eles tendem a se submeter a essa modalidade de exploração. Então, eu diria que é necessário melhorar a qualidade do trabalho no Estado, de modo a promover o que nós chamamos de trabalho decente, onde haja o pagamento de todas as verbas trabalhistas previstas na legislação, com assinatura de carteira de trabalho e respeito às normas de saúde e segurança. Eu acredito que a partir daí nós teremos aí um grande avanço aqui no nosso Estado. Normalmente são pessoas de baixa escolaridade, nenhuma ou baixa escolaridade, negros e pardos, pessoas pretas e pardas são em sua maioria as vítimas, infelizmente, em razão de um histórico de exploração que nós temos no nosso país. E hoje em dia nós verificamos em grande frequência também o resgate de mulheres, né? A despeito do número ser bem inferior em relação a homens, mas as mulheres também têm entrado nesse ciclo de exploração com bastante frequência. O Ministério Público do Trabalho ele atua tanto sob o aspecto preventivo quanto sob o aspecto repressivo. Preventivamente, nós buscamos conscientizar a sociedade acerca do problema, inclusive mediante a capacitação de agentes públicos que tratam do acolhimento às vítimas no momento pós-resgate, e também fazemos trabalhos de conscientização junto ao empresariado e categorias de trabalhadores envolvidos. E também atuamos na fiscalização, na medida em que, quando verificamos denúncias de trabalho escravo, nós vamos a campo para realizar um eventual flagrante e promover responsabilização devida sobre o aspecto civil e, posteriormente, fornecer informações para os órgãos competentes para fim de responsabilização penal. Nós já realizamos esse ano cerca de 5 operações aqui no Estado, entre 4 e 5 operações. Estamos nos organizando para realizar outras no segundo semestre de 2025. Até então, nós resgatamos cerca de um pouco mais de 50 empregados em situação análoga à escravidão, de modo que na última operação nós já resgatamos 50 casos, trabalhadores, em uma ocasião apenas, e esse número tende a aumentar. Eu digo que, apesar desse número, considerando anos anteriores, ele ser inferior ao que nós já constatamos, nós já tivemos anos aí com mais de 100 trabalhadores resgatados de condição análoga à escravidão, isso não significa que o problema ele reduziu no nosso Estado. Eu diria que nós não o encontramos, nós não o flagramos. Então, provavelmente, as situações de exploração continuam na mesma intensidade. Geralmente, as situações de trabalho escravo são verificadas em atividades relacionadas à agropecuária, criação de bovinos, por exemplo, limpeza de terrenos para realização de plantações como soja e milho, e também na exploração de carvoarias, né, para a produção de carvão vegetal, que posteriormente é utilizado por siderúrgicos na produção do ferro gusa. Então, essas são atividades que, infelizmente, nós verificamos uma grande incidência aqui no Estado do Maranhão. Existem punições de ordem administrativa, de ordem penal e de ordem civil. O Ministério do Trabalho e Emprego promove punições de ordem administrativa mediante aplicações de multas administrativas em razão do descumprimento da legislação trabalhista. A Justiça Federal, Ministério Federal, Polícia Federal atuam sob aspecto penal, de modo a aplicar a penalidade prevista no artigo 149 do Código Penal, quando configurado o crime de configuração ou de exploração de pessoa em condição análoga à escravidão. E o Ministério Público do Trabalho ele já vem atuar numa responsabilização civil. Ou seja, uma vez verificado o problema, nós providenciamos que sejam pagas indenizações por danos morais individuais e coletivos, e que também sejam impostas aos infratores obrigações de fazer e não fazer, de modo a não mais incidir no problema no futuro. O Ministério Público do Trabalho tem como meta prioritária no Estado e no país o enfrentamento ao trabalho escravo. Logo, os meios de chegada de denúncia eles são os mais variados possíveis. Nós podemos aí fazer diretamente essa denúncia no site do Ministério Público do Trabalho, mpt.mp.br. Existe um aplicativo Pardal que pode ser utilizado, pode ser baixado nas lojas do Google e da Apple, né, e a denúncia pode ser feita por ali. Nós temos também um órgão de comunicação do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, né, que é o sistema IP, que é exclusivo para a denúncia de trabalho escravo, fora que
Outras entidades parceiras também podem ser receptoras desse tipo de denúncia, né? Como, por exemplo, as próprias assistências sociais de municípios, o próprio governo do estado, a própria delegacia de polícia. Todas essas entidades, esses órgãos, podem depois encaminhar as informações para o MPT, fazer as atuações necessárias. Triste realidade, né? Como eu disse ainda há pouco, o ano é 2025 e a gente ainda convive com esse tipo de situação. Mas olha, o Maranhão fechou os últimos 6 meses sem registro no número de crimes letais aqui no estado. Notícia positiva e principalmente porque também existe uma diminuição no número de roubos de veículos e celulares. O Maranhão registrou queda de 20% nos casos de latrocínio no primeiro semestre de 2025, o que contribuiu para a redução nos crimes violentos letais intencionais, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Imperatriz teve destaque com queda de mais de 60% nos crimes letais e nenhum caso de latrocínio ou feminicídio no período. Os dados mostram uma redução significativa dos crimes em todo o estado do Maranhão. Nós tivemos uma redução de latrocínio em 20%, tivemos uma redução de homicídios dolosos em 6%, sendo que na cidade de Imperatriz tivemos uma redução de 64%. Lá em Imperatriz nós não registramos nenhum caso de feminicídios e de latrocínios. Em todo o estado, a Secretaria de Segurança Pública destacou também a redução nos crimes patrimoniais, com destaque para roubo de veículos e celulares. Com relação aos crimes contra o patrimônio, também tivemos redução significativa em todos os casos. Assaltos a transeuntes, assaltos a comércio, assaltos de roubos celulares, enfim, uma redução muito significativa também nessa parte de roubos contra o patrimônio. De forma que isso resulta dos investimentos que o governador Carlos Brandão tem feito e do compromisso e da qualidade dos nossos profissionais em realizar um bom trabalho a serviço da população maranhense. E claro que isso reflete, né? Um trabalho sério feito pela segurança pública do estado e que a gente siga com números assim tão positivos quanto. E olha, atenção, viu? Esse mês, até o mês de novembro, estão proibidas as práticas de fogo em áreas rurais, isso em todo o Maranhão. A medida tem como objetivo evitar queimadas aqui no estado. O governo do Maranhão proibiu o uso de fogo para a limpeza e manejo de áreas rurais no estado até o dia 15 de novembro. A medida foi tomada dentro das ações do programa Maranhão Sem Queimadas e tem caráter preventivo e de combate a incêndios florestais. O decreto assinado pelo governador, ele é uma das medidas do programa Maranhão Sem Queimadas, que nesse ano de 2025 está na sua 6ª edição. Então, todos os anos aí a gente vem nessa campanha, a gente vem nessa iniciativa para a redução dos focos de calor, os focos de queimada no estado do Maranhão, e o decreto ele é um desses instrumentos que nos ajuda a ter esse controle. A decisão considerou as mudanças climáticas previstas para este ano, como a redução de chuvas, baixa umidade do ar e altas temperaturas, cenário que piora muito com as queimadas. As ações do Maranhão Sem Queimadas têm surtido efeito ao longo do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não houve aumento no número de queimadas em 2024 em comparação a 2023. E a expectativa é que este ano os números sejam iguais ou melhores, com redução dos focos de queimada. Esses números registram um outro ponto importante, pois o Maranhão vai na contramão do que tem acontecido no restante do Brasil, onde o número de queimadas só cresce. Para que a medida seja cumprida, o governo fez parcerias com as prefeituras para levar a informação a todas as regiões do estado. Foi uma determinação do nosso governador, do nosso secretário Pedro, que a nossa equipe esteja nos municípios anunciando, levando a informação. Então também a gente conta com as secretarias de meio ambiente municipais que têm nos dado um apoio muito grande para que a gente consiga levar essas informações para todo o estado do Maranhão. A população também tem um papel importante neste período de estiagem. A SEMA disponibiliza canais para denúncias e fiscalização. A gente pede sempre a ajuda da população para, primeiro, evitar o uso do fogo para limpeza e manejo de área. E a gente pede também o apoio da população que nos informe.
A gente faz o monitoramento 24 horas pela nossa sala de situação, também lá pelo setor florestal. A gente monitora, emite os alertas, mas a gente também conta com as denúncias, né? Você pode ligar para o Corpo de Bombeiros, você pode ligar para o Batalhão de Polícia Ambiental, ter um contato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também nos acionar a Secretaria Estadual. As informações podem ser repassadas pelos telefones DDD 98 3194 8900 e o 3194 8909, de segunda a sexta, de 1h às 7h. Também pelo e-mail ouvidoria@sema.ma.gov.br, pelo 193 do Corpo de Bombeiros, 199 da Defesa Civil e 190 da Polícia Ambiental. E olha só, gente, alunos da Universidade Estadual do Maranhão, eles desenvolveram um manual que orienta sobre o descarte correto de medicamentos. E o objetivo é evitar impactos ambientais e colaborar, claro, né, no nosso meio ambiente. A iniciativa é da Universidade Estadual do Maranhão e resultou no lançamento de um manual com orientações sobre o descarte seguro de medicamentos vencidos ou em desuso. Desenvolvido por universitários com apoio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, as ações acontecem desde novembro de 2023 e seguem até agosto de 2025, sob coordenação da professora Nádia Furtado Bessa. Nós desenvolvemos esse trabalho ao longo desse período e esse manual ele vem exatamente para contribuir para que a população possa ter acesso de uma forma gratuita e conhecer dicas e informações sobre esse descarte adequado de medicamentos. O material faz parte do projeto de extensão Atividades Educativas sobre Descarte Correto de Medicamentos e seus Impactos Ambientais e traz instruções simples e acessíveis para que qualquer pessoa possa fazer o descarte correto. A proposta também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ele causa poluição nas águas, né, nas praias, nos rios, oceanos e mares. Ele também traz uma contaminação bacteriana através do descarte inadequado de antibióticos e hormônios também, que pode causar a feminização de peixes. Isso já foi um estudo científico comprovado. E também esse lixo jogado no vaso sanitário, pias e no lixo comum vai causar todos os impactos ambientais no meio ambiente. O manual pode ser acessado gratuitamente no site da editora da UEMA, editorauema.uema.br. Que excelente iniciativa, né? As portas da educação se abram aí para outros resultados tão importantes, né, quanto esse. Vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente traz a saúde ampliando a vacinação contra meningite bacteriana. E tem também o nosso giro de notícias, você já sabe. Tem informações da capital e do interior. Não sai daí, mas se sair, vai rapidinho e volta que eu estou te esperando. De volta, eu falei, né? Bem rapidinho, de volta com o nosso Revista Maranhão, que é toda segunda-feira. Eu quero muito que você participe, inclusive dando a sua opinião, tá? Como, Kate? Pode ir lá nas redes sociais, você pode me procurar no Kate Almeida Oficial. Por lá a gente sempre está disponível. E aí você pode deixar sua sugestão lá do que você quer ver por aqui na revista eletrônica, tá? E por falar nisso, se só chegou agora, você pode também, daqui a pouquinho, acessar todo o nosso conteúdo, tá bom? Começa ao 12h30, cheguei agora, só agora, Kate. Só pude ligar a televisão agora, não tem problema. Daqui a pouquinho você vai lá, procura a TV Assembleia no YouTube, e aí você já vai lá, acessando e vai encontrar a nossa revista por aqui. E aí pode pegar todos os links, assiste e manda para a turma também. Principalmente naquele grupo do WhatsApp, que eu sei que você tem um. Então manda para a turma também, porque é informação boa, é informação importante, viu? Por falar nisso, bora de notícias também? Tem sim informação aí do seu interior, mas tem aqui da capital também. É o nosso Giro de Notícias no ar. A
Além do trabalho como microempreendedoras, Maria José e Joana têm em comum a participação no programa Mais Renda do governo do estado. Elas estão entre os 300 novos beneficiados que receberam um carrinho e um kit de negócios para melhorar a forma de vender e aumentar o lucro. Estou muito feliz demais, porque vou ganhar o meu carrinho. Eu vou botar o meu carrinho na porta da minha casa para mim vender as minhas coisas e sempre que tiver um evento eu vou participar com o meu carrinho. A entrega dos equipamentos foi realizada no Palácio dos Leões, em São Luís, com a presença do governador Carlos Brandão, que acompanhou pessoalmente a entrega dos benefícios. Em todos os municípios do Maranhão, o carrinho chegou. Isso aqui é uma maneira das pessoas ter sua independência financeira, uma pequena empresa, vendendo cachorro-quente, batata frita, churros, enfim, churrasquinhos. Com isso, traz dignidade, segurança jurídica, traz para eles também uma oportunidade de eles sustentarem as suas famílias. Estou muito feliz porque esse programa está dando muito certo. Deputados e deputadas estaduais também participaram do evento, reforçando o apoio da Assembleia Legislativa à iniciativa. Eles destacaram a importância do programa para fortalecer o trabalho dos autônomos e impulsionar a economia local. Esse ato hoje aqui com o governador Carlos Brandão, de entrega de carrinhos que vão gerar emprego e renda para famílias, o sustento, o dia a dia, é uma coisa muito importante. Parabéns ao governador Carlos Brandão e, é claro, a nossa presidente Iracema, que é uma incentivadora no propósito de empreender cada vez mais com a população do Maranhão. Parabéns ao governador Carlos Brandão por ter esse programa em todo o território do estado do Maranhão, que cada vez mais os munícipes desejam ter o seu carrinho Mais Renda, e é um programa fantástico do governo do estado do Maranhão. Em todo o estado do Maranhão, todas as cidades, você vê um carrinho Mais Renda, você vê uma ação do nosso governador Carlos Brandão. E só parabenizar ele mais uma vez por ter esse olhar sensível às famílias maranhenses, sobretudo aquelas mulheres que são chefes de família. No Palácio Henrique de La Roque, em São Luís, foi lançado o programa Refeição de Verdade para Mentes Brilhantes, do governo do estado. A medida atua como fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Primeiro, estou muito feliz, e me deixou mais feliz, Roberto, foi saber que esses meninos agora vão sair do suco e bolacha para comer arroz, feijão, carne, frango, peixe, ter uma comida digna. Muitos deles vão para a escola para comer, e às vezes não tem o que comer em casa. A iniciativa garante uma alimentação mais equilibrada e saudável aos alunos da rede estadual de ensino, com acesso a lanche e almoço aos estudantes dos turnos matutino e vespertino e jantar ao turno noturno. Hoje, com certeza, é um dia para ficar marcado na história da educação do Maranhão. Todas as etapas da educação básica e superior, elas precisam de uma atenção para que possamos, sim, ter uma educação de verdade. E o governador Carlos Brandão, ele tem demonstrado com ações concretas que ele tem a educação como prioridade. Um programa que vai ser dividido em 3 eixos e hoje a gente dá o pontapé inicial com o programa Alimentação de Verdade, em que os alunos que tinham que comer suco com bolacha agora vão ter uma refeição de qualidade, com proteína, para poder se alimentar e, é claro, ter um bom ensino, ter um ensino de qualidade. O programa Transporte Escolar de Verdade complementa também uma iniciativa nacional. Representando a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, o deputado estadual Davi Brandão comentou sobre a importância dos programas para o avanço da educação. Não se pode fazer educação se não tiver uma estrutura pronta, se não tiver uma estrutura adequada e principalmente dar dignidade aos nossos alunos para que eles possam aprender e ter esse conhecimento para que seja aplicado. Então, parabéns ao governador Carlos Brandão pela sensibilidade e principalmente pelo incentivo que ele tem feito na educação. Os programas devem alcançar mais de 247 mil alunos em todo o Maranhão, como o Gabriel e a Ellen, alunos do Centro de Ensino Vicente Maia, no bairro Anjo da Guarda, em São Luís. Ajuda no transporte público, porque tem algumas pessoas que não têm aquele dinheiro, entendeu, para ir para a escola. Muitos deles têm uma situação financeira baixa e terão a disponibilidade de um café da manhã melhor na escola e um almoço, no qual muitos chegando em casa não têm.
Vamos de saúde agora? Olha, atenção às famílias. O Ministério da Saúde já está ofertando a vacina meningocócica no SUS, tá? Isso para crianças de 12 meses. E a mudança amplia a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria causadora da doença. Uma nova vacina contra a meningite começou a ser aplicada pelo SUS em crianças de até 1 ano de idade. A dose de reforço, que antes era feita com a vacina meningocócica C, agora será com a vacina ACWY, que tem maior capacidade de proteção. A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas, mas também pode ter origem não infecciosa. Somente neste ano, o Brasil já registrou mais de 4.400 casos da doença, segundo o Ministério da Saúde. A vacina é uma das principais formas de prevenção. Crianças a partir de 12 meses de idade até menores de 5 anos estarão recebendo a vacina meningocócica ACWY como dose de reforço. Então, os pais devem estar atualizados no que se diz respeito a essa informação, trazendo as suas crianças para as salas de vacina e, é claro, fazendo a vacina ACWY, que é a meningocócica que protege contra meningites. As crianças que já tomaram as 2 doses da meningocócica C e o reforço anterior não precisam se vacinar novamente. O alerta é para manter o cartão de vacinação atualizado com todas as vacinas disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde do Estado. Todas as vacinas do calendário nacional de vacinação para as crianças estão sendo ofertadas e é um período oportuno onde os pais eles podem estar se deslocando aos pontos de vacinação, assim como as salas de vacinação, para estar fazendo a atualização. Então, se proteger nesse período das férias também é importante, até para os deslocamentos. As pessoas que vão viajar precisam estar aí com seus esquemas de vacinação atualizados para se proteger contra doenças. E vamos falar de economia, mas de informação boa, viu? O Porto do Itaqui ele fechou o semestre com um recorde histórico de mais de 17 milhões de toneladas de carga já movimentada. Entre janeiro e junho deste ano, o Porto do Itaqui, que é um terminal público, movimentou 17,2 milhões de toneladas de cargas, o maior volume já registrado em um semestre na história do porto. Isso representa um aumento de 10% em relação ao mesmo intervalo de 2024. O resultado também supera em 7% a meta planejada para os 6 primeiros meses do ano. O desempenho expressivo consolida a posição do Itaqui como um dos principais hubs logísticos do país. Destaque para a movimentação de soja, que somou 8,8 milhões de toneladas. Isso equivale a 10% a mais que o ano anterior. Já os fertilizantes registraram alta de 39%, alcançando quase 2 milhões de toneladas. O ferro-gusa cresceu 20% e o cobre 19% em movimentação. O bom desempenho do Itaqui gera frutos para o desenvolvimento do Maranhão, com reflexos na economia brasileira, como explica o assessor especial da presidência do Porto do Itaqui. O Itaqui, ele, de certa forma, transpõe a questão do desenvolvimento local, ele é importante a nível nacional. Então, esses dados desse ano, por exemplo, representa na soja um crescimento de 10% em relação ao ano anterior e esses 10% também em relação ao que se movimenta no Brasil, que se exporta de soja. Somos, até o computo do mês de maio, pela ANTAC, o segundo porto organizado que mais movimenta esse tipo de carga no Brasil. O aumento nas cargas movimentadas mostra que o Porto do Itaqui está operando com eficiência e atraindo mais negócios. Isso fortalece a imagem do Maranhão como um hub logístico confiável em todo o país. Tô indo-me embora despedindo aqui com meu coração apertadinho, mas na certeza de que na segunda-feira a gente está de volta. Eu vou desejar aqui que você tenha uma semana abençoada, tranquila, positiva, que você consiga aí realizar tudo que quer, tá bom? Fica com Deus e em paz. Logo mais tem outras informações aqui na tela da sua TV Assembleia. Beijo no coração. Tchau, tchau.